Graça e paz, eu sou o pastor Janoí Mamedes, você está no CAB, Curso de Atualização Bíblica. Já falamos sobre a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Romanos e agora vamos falar rapidinho sobre o primeiro capítulo. Bem, o nosso curso bíblico é mais uma leitura bíblica um pouco mais avançada, então na verdade não dá para a gente analisar o termo original, tudo, né? Então a gente está só conversando um pouquinho. Então a carta é escrita em grego. O apóstolo Paulo começa se apresentando. Paulus, ele usa o seu nome romano. Então, o que a gente chama de Paulo, o nome romano. Saulo, o nome hebraico, o nome judeu. Então, ele usa o seu nome romano, Paulus. Ele se apresenta como doulos, servo, escravo de Cristo Jesus. E aí, nessa apresentação, ele diz quem ele é. Ele apresenta primeiro a si mesmo. Por quê? Já falei, ele não conhecia pessoalmente o povo desta igreja de Roma, mas ele tinha ouvido falar, e ele vai falar isso nesse primeiro capítulo. Bem, outra coisa importante destacar nesse texto é que ele usa o termo apóstolo. O apóstolo era um mensageiro, alguém enviado, né? Ou seja, alguém que é enviado por um líder para fazer alguma coisa. Você vai lá e me representa. Então, apóstolo, no grego era usado para isso. Mas com o tempo acaba sendo modificado. Lucas também usa para falar dos 12, mas usa também quando fala de alguém que é enviado pela igreja, como por exemplo Barnabé, né? Então Paulo mesmo na carta aos Romanos vai usar o termo entre os apóstolos, lá no final, a gente vai estar no final, lá no capítulo 16. Ele vai usar o termo para algumas pessoas também. Então entre os apóstolos, pessoas notáveis, né? Entre os enviados, então o termo pode ser usado de forma específica para aqueles 12 e pode ser usado por um enviado, tá certo? Então, um enviado, fulano é um apóstolo, enviado para representar, tá certo? Então, pode ser enviado por Cristo, que no caso ele é direto por Cristo, enviado pela igreja também. Quando ele usa apóstolo para citar outras pessoas, ele diz assim, pessoas que foram enviadas pela igreja, tá certo? O evangelho, ele vai dizer que o evangelho foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Paulo vai fazer uma ligação do que aconteceu no Antigo Testamento com o que está acontecendo agora. Olha que interessante. Então, não desprezar o Antigo Testamento, ele está querendo destacar isso. Não desprezar, porque o Antigo Testamento fala de algo que ia acontecer. O Antigo Testamento não era o evangelho, as boas novas, mas ele ia falar sobre algo que ia chegar, e estava falando sobre o futuro, e esse futuro chegou, e agora? Aí ele fala de um assunto importante, encarnação. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Já cantou isso? Você vê lá em João também, no Evangelho. Um Deus que se fez homem. Como ele vai dizer isso? Ele vai dizer da semente de Davi. A gente vê aqui, na minha versão, a descendência de Davi, mas o termo espermatos, espermatos, semente. O esperma quer dizer semente. Então, da semente de Davi segundo a carne. Então, primeiro Jesus era homem. Esperma de Davi segundo a carne. Semente de Davi segundo a carne, por parte do seu pai. E ele vai falar de Jesus homem. E logo depois ele fala de Deus a partir da ressurreição. Ele coloca a partir da ressurreição. Então, olha, ele quer provar que Jesus é Deus falando da questão da ressurreição. É lógico, ele está falando para crente, mas ele está criando uma doutrina aqui. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vão seria a nossa fé. Ele vai citar isso posteriormente, mas ele está colocando aqui que ele é Deus e homem. Então, para o grego é muito difícil entender isso, porque a matéria é má. Como é que pode um Deus habitar na carne? Mas ele não usa o termo carne aqui pejorativo, segundo a carne, segundo a humanidade. Ele é da descendência de Davi, segundo a sua humanidade. Mas ele é Deus e prova isso a partir da sua ressurreição. Ele vai falar também que é importante que nós somos parte disso, mas fomos chamados para a obediência por fé. Então o crente não é crente, pode fazer o que quiser. Tem a questão da obediência. Ele usa o termo graça e o termo paz, vai ser uma marca de Paulo, a graça e a paz. Só pode ter paz se você tiver graça, que é a graça que faz você ter essa paz interior. No versículo 8, ele diz, em todo mundo é proclamada a vossa fé. Paulo
usa um certo exagero, tem um exagero para ele, porque todo mundo é o mundo que ele conhecia, mas é todo mundo cristão. Ou seja, Paulo viajou bastante, hein? Muito mais que eu. Viajou muito, conheceu muitas igrejas, plantou algumas, várias. E ele diz que todos falavam a respeito de Roma. Ele estava já ansioso, ele queria ver Roma, ele tinha o desejo de ver todo. Então em todo mundo era falado da sua fé. E ele disse que orava por eles. E ele tinha o desejo de visitar e repartir o dom. Aí quando ele fala repartir o dom, você pode pensar assim, repartir o dom será assim, eu tenho dom de profecia, ele tem dom de língua, tem... Não é esse dom. Analisando que é a doação. Repartir um dom seria atos de caridade, ou seja, tanto ele pode se abençoar eles lá, como pode também receber deles para levar para Jerusalém, como ele já tinha feito. Porque quando ele escreve essa carta, ele está arrecadando doações para levar para os crentes pobres em Jerusalém, não pobres, que perderam tudo, estavam reiniciando a vida. Então o apóstolo Paulo fala desse repartir dom no sentido de atos de caridade. Bem, versículo 16 e 17 é o assunto principal da carta. Não me envergonhe do Evangelho, pedir o poder de Deus. E aí o 17 vai ser o texto usado por reformadores e pela história. Olha só o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua fé. Você que está fazendo o curso, é bom lembrar que esse texto está em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eu posso cobrar isso na prova, tá? Só uma luzinha aí para você, que pode cair no texto. Do 18 ao 24, ele vai falar o seguinte: o homem não tem desculpa. Olha outro assunto teológico aí. Revelação natural de Deus. Então o homem não tem desculpa porque há uma revelação natural. Ou seja, Deus se revela a partir da natureza. Deus se revelou em todo esse tempo. Claro que a revelação específica é Cristo Jesus. Depois, então o homem não tem desculpa, ele vai falar sobre a questão do homem que se entrega tanto à questão do pecado, à adoração de ídolos e outras coisas, que acaba se contaminando. E um dos efeitos dessa adoração ao Criador é a perversão, a imoralidade. E aí, o desvio da vida sexual básica, ou a vida sexual comum, natural, como ele diz. O homem muda o seu jeito natural, as mulheres também. Então o assunto é o homossexualismo. E ele vai dizer que seria, mesmo sendo comum entre aspas, ou mesmo que tenha aparecido muitas vezes naquela sociedade grega e romana, não era algo comum. Apesar de parecer com frequência, o homossexualismo era um desvio da naturalidade. E a Bíblia condena. Levítico 18, 22, vai falar que é uma abominação, uma coisa repulsiva. Bem, eu queria ficar por aqui. Esses são os assuntos principais do capítulo 1. Eu queria falar em 6 minutos, mas não deu. Deus abençoe a sua vida. Anota aí, observa, daqui a pouco eu vou mandar um textinho para você estudar mais um pouquinho. Daqui a pouco, capítulo 2. Graças a Deus.